quarta-feira. Ontem a gente ficou com saudade, não teve jeito, mas hoje, quarta-feira, a gente vai restabelecer a verdade, né? Está aqui com a gente Dejane Arnold, né? Com o quadro Bom Dia Agro. Prazer recebê-la aqui. Obrigada, João. Bom dia a todos aqui no estúdio, todos os nossos ouvintes pelo estado. Realmente ontem, me desculpe, né? Ontem não foi possível estar aqui, mas eu não deixei de trazer a informação do agro nesta semana. E hoje, quarta-feira, estou aqui com um convidado para falar de coisa boa, viu? Nosso convidado é o zootecnista e diretor técnico operacional do IMAC, Bruno Andrade, e ele vai falar para a gente sobre o mercado da carne, porque temos coisas boas, situações aí que, e pelo trabalho do IMAC, estão fazendo toda essa divulgação e abrindo portas aí também para a carne de Mato Grosso. Aliás, a primeira questão, Bruno, bom dia. Eu gostaria de saber de você essa participação aí de Mato Grosso em exportações, como são os nossos mercados, para onde vai a nossa carne? Bom dia, Dejane, bom dia, ouvintes. O que aconteceu, né? A gente tem observado que existe uma discussão muito grande sobre essa pauta ambiental, né? A União Europeia legitimamente, né, tem as suas considerações sobre essa questão do desmatamento, os seus acordos e tudo mais. O Brasil ele exporta carne bovina hoje para mais de 170 países que reconhecem a qualidade da nossa produção, que reconhecem o nosso status sanitário e que reconhece também todos os avanços que a gente está fazendo na pauta ambiental e social, né? A União Europeia hoje, ela responde aí por aproximadamente 9%, pegando o histórico, né? 9% do volume que a gente exporta, Mato Grosso no caso, e 12% do faturamento. Então, assim, é um mercado importante, obviamente, porque é um mercado que paga um volume, um valor grande por tonelada exportada, mas em termos de representação no total que a gente produz e exporta é pouco. Mas a União Europeia influencia bastante outros mercados. E já faz algum tempo eles estão trabalhando num processo de regulamentação, né, que tenta coibir a entrada de produtos com contaminação com desmatamento, né? Esses produtos são carne bovina, madeira, soja, algodão, né? E aí, então, né, de posse dessa informação, nós estivemos na Europa no mês de junho, tá? Onde nós conversamos com autoridades da Comissão Europeia e do Parlamento para apresentar os nossos contrapontos, né, em relação a essa regulamentação. Foi um trabalho que envolveu, basicamente, a contratação de escritório europeu, né, para que a gente pudesse fazer todo o embasamento e discussão. O fato é que eles se mostraram sensíveis a boa parte daquilo que a gente apresentou. É óbvio que a regulamentação ela vai ser aprovada, mas a gente acredita, né, com base nos documentos que a gente recebeu após essa nossa viagem, que alguns pontos serão reconsiderados, né, daquilo que eles originalmente pensaram. Mas e justamente o que eles pensaram, o que eles colocam como item para ser regulamentado, só baseado no desmate ilegal? Pois é, aí que está a grande questão. Para eles, o desmatamento ele é geral, né? Eles não têm essa divisão entre desmatamento legal e ilegal. Eles não querem que aconteça desmatamento, eles não querem que os produtos que cheguem na Europa tenham origem de áreas que foram desmatadas, independente se legal ou ilegal. É importante, Bruno, fazer uma explicação aqui, até para quem nos ouve e não conhece o setor. Quando a gente fala de desmatamento legal, na verdade, é a conversão de áreas, né? Exatamente. Porque explica até essa questão, por biomas, o produtor rural, o proprietário de uma área rural, ele tem direito a fazer a abertura de um percentual da sua área, né? Que isso está previsto em lei. E nem esse percentual, então, previsto em lei, que é direito dele, seria aceito, isso? Isso, exatamente. Vamos dar um exemplo aqui, né? Na região do Cerrado, aqui no estado de Mato Grosso,
o pecuarista ele tem que preservar 35% da sua área com vegetação nativa. Caso ele esteja preservando 50%, ele tem direito aí de desmatar mais uns 15%, né? Converter 15%, né? Então, esse é um direito dele assegurado pelo Código Florestal que foi discutido e aprovado já há mais de 10 anos. Então, esse direito ele existe e muitos produtores estão nessa situação, onde eles podem fazer a conversão dessa área legalmente, tá? Seguindo o que está colocado no Código Florestal Brasileiro. Entretanto, a União Europeia ela não considera esse nosso regulamento, na verdade, quer dizer, né? Isso aí é um ponto interessante. Eles não consideram esse ponto dentro do nosso regulamento. Alguns outros pontos dentro do Código Florestal eles valorizam, eles consideram. Mas esse especificamente, esse direito de conversão legal das áreas, eles não reconhecem no regulamento que eles estão propondo lá na União Europeia. Então, essa é a grande questão, tá? Então a gente subiu lá, foi conversar com eles, apresentamos os nossos pontos e o que a gente apresentou de fato, né? Qual que é o grande problema do que eles estão fazendo? Existem alguns. O primeiro deles é o seguinte, não existe o trabalho, né? Eles não colocam no regulamento a necessidade das empresas importadoras trabalharem os seus fornecedores, no sentido de capacitar, de orientar, de fomentar melhorias na produção. Ou seja, o regulamento ele trata única e exclusivamente de você boicotar, né? E essa é uma palavra forte, mas a gente entende que o regulamento ele trata simplesmente de um boicote, ou seja, ele proíbe que os importadores europeus comprem produtos de frigorífico A, B ou C, que compram animais de produtores X, que cometeram desmatamento. Então você tira esse produtor e essa indústria frigorífica do mercado. Então, vamos supor uma indústria frigorífica que tem 10 produtores. Um desses produtores cometeu, de fato, um desmatamento ilegal, tá? Só que não vai ser somente esse produtor que vai ser bloqueado. A indústria frigorífica também vai ter problemas. E os outros 9 produtores que estavam legais vão sofrer com isso também. Então, não existe um trabalho que eles estão propondo que seja específico àquele produtor ou àquela indústria e que dê tempo para que ela possa se regularizar ou se readequar. Eles não têm esse tipo de trabalho no regulamento, não tem esse tipo de instrução no regulamento. Então, esse é um problema muito sério que a gente encontrou. E aí, qual que é a nossa proposta? Se vocês querem que, de fato, as coisas melhorem no sentido daquilo que vocês estão colocando no regulamento, então participem mais do mercado. Tá? Estejam mais presentes no mercado, nos auxiliem, né, comercialmente, para que essa diferença ela possa de fato acontecer. Que é o que acontece com a China hoje. A China ela exigiu da gente a produção de animais de até 30 meses de idade, tá? Oferecendo um valor adicional por esses animais. O que aconteceu? Em 10 anos, o estado de Mato Grosso saiu de 5% de animais abatidos até 24 meses para 37% dos animais em 2021 abatidos até 24 meses. Ou seja, a participação no mercado, o fomento da atividade, fez com que a gente melhorasse o nosso sistema de produção. E digo mais, o que a China fez em termos comerciais com a gente, fez com que a gente aumentasse muito mais a sustentabilidade da produção do que essa medida da União Europeia pode fazer um dia. Por quê? Uma vez que você pede para que sejam exportados somente carne bovina de animais mais jovens, você está aumentando a produtividade da fazenda, você está fazendo com que o pecuarista invista mais em tecnologia, investindo em mais tecnologia, ele está verticalizando sua produção, aumentando a quantidade de arrobas produzidas por hectare, não vai passar na cabeça dele qualquer necessidade de fazer conversão de novas áreas, entendeu? Então, assim, você tornar a realidade do pecuarista mais rentável, né, a propriedade dele mais rentável, ele não vai precisar abrir espaço horizontalmente para aumentar sua produtividade, para aumentar sua produção. Então, esse caminho, ele é muito mais produtivo e positivo do que o caminho que a União Europeia está propondo, que é uma regulamentação simplesmente dizendo, olha, eu não quero mais comprar carne com contaminação com desmatamento, tá? Eu vou bloquear esses caras e vocês que se virem para resolver o problema de vocês. É basicamente isso que eles estão fazendo. E é muito uma questão comercial, uma questão de competição, mas ao mesmo tempo esses países da União Europeia precisam dessa carne também.
eles vão comprar, eles têm outros fornecedores, conseguem ser abastecidos por outros fornecedores sem o Brasil? Então, esse é um ponto interessante. O volume que a União Europeia compra hoje de carne bovina, dados de 2021, do ano de 2021, 21% do que eles compraram em 2021, União Europeia, todos os países, 27 países, 21% teve como origem Brasil, tá? Então, assim, nós somos um fornecedor importante para eles, embora para nós a representatividade não seja tão grande assim. Mas para eles, a gente é um grande fornecedor. Vendemos muito para a Holanda, vendemos muito para a Alemanha e a preços bem interessantes. Eles não têm para quem recorrer, não tem outras opções de fornecedores. De fato, o Brasil é o país que congrega área, clima e quantidade, volume de animais para conseguir alimentar boa parte da população mundial. Nesse cenário atual que a gente está enfrentando, que é o cenário de saída de pandemia, guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, esse clima fez com que houvesse um desabastecimento, né, em boa parte lá das cadeias de fornecimento da União Europeia, principalmente alimentos, né? Vamos lembrar que a União Europeia não é um grande produtor de alimentos, né? O Brasil é um grande produtor de alimentos. Então, em situações como essa, em momentos como esse de guerra, os países que, de fato, não têm uma produção muito grande de insumos, de alimentos, de bens e tudo mais, são países que sofrem. E o Brasil ele acaba ficando na dianteira, ele acaba tendo uma posição muito vantajosa, porque nós somos um país que produzimos quase tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. E, além disso, além de produzir tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, a gente produz muito mais o possível de se exportar e se comercializar. Então, nesse ambiente que a gente está passando agora, a gente percebeu que, de fato, a União Europeia quer voltar a conversar, né, rever alguns pontos, né, e nesse momento é importante a gente relembrar tudo aquilo que foi dito em junho para eles, para que essas considerações sejam colocadas à mesa, que essas ponderações sejam avaliadas novamente, para que a gente tenha um acordo União Europeia e Mercosul mais saudável para ambas as partes. Nós, mais uma vez, nós entendemos, né, a necessidade, nós entendemos o direito da União Europeia em querer produtos de forma A, B ou C. Está no direito deles como cliente final. Entretanto, você tem que respeitar, né, as legislações do país de origem, você tem que dar tempo para adequação, né, e é isso que o Brasil está fazendo, é isso que o Estado de Mato Grosso está fazendo. Então, nesse momento, a gente espera sim que a gente consiga reverter alguns pontos que ficaram muito ruins no regulamento europeu. E justamente como você falou da realidade aqui, qual é a realidade dos produtores? Os produtores estão buscando essas adequações, eles têm... quanto tempo se levaria aí para se adequar uma fazenda nos moldes que se pede? Uhum. Bom, os produtores eles estão se adequando, né? A gente tem uma experiência já de... mais de quase 10 anos, na verdade, né, com o Ministério Público Federal fazendo uma pressão muito grande, né, na cadeia produtiva, principalmente nas indústrias frigoríficas, para que o fornecimento de animais para a indústria seja de fazendas socioambientalmente corretas, etc. e tal. E a partir de 2020 foi montado, né, foi desenvolvido um protocolo de monitoramento das aquisições da indústria frigorífica pelo Ministério Público Federal, em parceria com ONGs, com o terceiro setor e tudo mais. E hoje a gente pode dizer, sem problema algum, que mais de 90% daquilo que é abatido no estado de Mato Grosso e que tem como destino o prato de qualquer brasileiro e estrangeiro, mais de 90% segue padrões socioambientais adequados, padrões socioambientais de acordo com a regulamentação, a legislação brasileira. Tá? A gente precisa avançar, obviamente, nesses 10%. São pequenas indústrias frigoríficas, pequenos produtores, que muitas vezes têm problemas muito grandes, né? Alguns sem titulação de terra, alguns muito sem o CAR ainda. Então, a gente precisa avançar, mas aí a gente precisa avançar com políticas públicas também, não é só a participação da iniciativa privada. Mas o fato é que mais de 90% daquilo que é produzido de carne no estado de Mato Grosso passa por checagens socioambientais, considerando a lei.
quanto tempo a gente leva ainda para chegar no 100%, para melhorar, né, toda essa cadeia de fornecimento. Em alguns casos, obviamente, vai muito tempo, né? A gente sabe que nos casos onde houve o desmatamento ilegal, né, o corte raso e tudo mais, a recuperação dessas áreas de florestas podem levar aí mais de 10 anos, né? Mas cada caso é um caso, e a gente acredita que, incluindo todos no sistema, né, num sistema que possa dar as garantias de que, se ele não está correto, ele está buscando essa correção. Se a gente conseguir incluir esses produtores, esses 10% nesse sistema, a gente está num caminho de excelência, basicamente, né? E, obviamente, que para alguns produtores o processo vai ser mais moroso, vai ser mais lento, porque não é só uma questão de cercar uma área para que ela se recupere. Às vezes você precisa investir nessa área. E existem alguns estudos que mostram que o investimento para uma recuperação de uma vegetação nativa, você vai aí levar mais de 10, 15, 20 mil reais por hectare para conseguir fazer com que isso aconteça, em alguns casos. Então, pensando em floresta amazônica. Então, assim, a gente precisa pensar, né, nesses casos, mas, de fato, para alguns o tempo pode ser muito longo. E eu gostaria que vocês esclarecessem uma questão, porque muita gente que nos ouve pode ter essa dúvida. O que se produz, boa parte, qual o percentual que é exportado? E o que é exportado? Porque eu já escutei de muitas pessoas que falam assim, a melhor carne, os melhores cortes, tudo que é premium, tudo que é melhor vai para fora, não fica aqui. É isso mesmo? Não, não é. Assim, o que acontece? Dados de 2021, né? O estado de Mato Grosso, 34,8%, segundo o IMEA, do que foi produzido de carne bovina, teve como destino outros países. Tá? Então, o percentual maior fica aqui no mercado interno. O percentual maior, ele fica aqui no mercado interno. Aí tem essa questão, né? O que é bom vai para fora, o que é ruim fica aqui dentro? Não. Os produtos premium, os produtos de qualidade, eles são consumidos aqui no Brasil. Então, assim, a população ela consegue observar isso, né? Atualmente a gente tem diversas marcas e rótulos que agregam uma qualidade superior ao produto. Todo esse produto premium, ele é consumido no Brasil, ele não é mandado para fora. Inclusive, esse mercado é em torno de 5 milhões de animais, tá, abatidos no Brasil. O estado de Mato Grosso, obviamente, é um percentual, é uma participação bem mais baixa, em torno de 500 mil animais. O fato é que carne de boa qualidade, premium, é consumida no Brasil. Tá, mas o que vai para fora, então? Para fora vão produtos padronizados. Um determinado cliente na China ou na Europa, ele pede um container de picanha com cobertura de gordura 4, 5 milímetros ou entre 4 e 6 milímetros, com peso entre, sei lá, 1,2 a 1,4 quilos. É isso que ele pediu, é isso que está no pedido. Então, obviamente, o container só vai ter esse tipo de produto. Então, assim, eles pedem padrão. Como eles compram cortes, né, A, B ou C, eles querem que os cortes cheguem sempre lá de um mesmo jeito. Assim como nós, quando a gente vai num açougue e quer comprar uma picanha, quer comprar um colchão mole, um colchão duro, você sabe o que você quer receber ali. A única diferença é que os caras pedem, compram por container. Então, dá aquela impressão que eles estão comprando, levando mais qualidade. Não, eles estão comprando mais padrão, porque eles estão pegando um volume muito grande e eles querem que tudo seja igual, ou quase igual. Né? Então, assim, a gente tem essa falsa impressão, por conta desse padrão que eles exigem, que eles estão pegando coisas melhores e as coisas ruins estão ficando pra gente. Não, não necessariamente. E quando você solicita um padrão, né, de produção, um padrão de picanha, por exemplo, desse tipo, obviamente que o fornecedor ele vai cobrar mais caro por isso, porque ele precisa selecionar, ele precisa pesar, ele precisa fazer uma série de coisas, selecionar os animais e por aí vai. É por isso que o preço acaba sendo muitas vezes superior àquilo que é negociado no mercado doméstico. Mas não significa necessariamente que os produtos têm maior qualidade intrínseca, maciez, marmoreio, etc e tal. Porque esses produtos, eles ficam predominantemente no Brasil. Bacana. E aí, quais são as próximas missões do IMAC? Bom, nesse tema
de discussão com a União Europeia, né, a gente tem 2 atividades que vão acontecer nesse segundo semestre ainda. A primeira delas é um convite que nós estamos fazendo para esse pessoal que a gente conversou lá na União Europeia, para que eles conheçam o sistema de produção aqui no estado de Mato Grosso, o sistema de produção da pecuária aqui no estado. O convite ele já foi disparado e a gente espera que eles aceitem e possam estar conosco aqui no estado de Mato Grosso no final de outubro. A ideia é conhecer algumas fazendas, sistemas de produção, nos 3 biomas, Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica. E mostrar tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Todos os avanços, assim, de forma muito clara, transparente. A gente sabe que existem erros, mas a gente quer mostrar que está sendo tudo feito de maneira clara e transparente, que é isso que eles pedem, né? E a segunda ação, que vem a reboque, né, logo em seguida dessa visita, é a nossa participação na COP27 no Egito, onde nós estamos trabalhando a execução de um evento paralelo à COP, convidando aí essas mesmas autoridades europeias, mais algumas autoridades chinesas, para que a gente também possa apresentar os nossos projetos e tudo aquilo que a gente está fazendo para a pecuária e para a cadeia produtiva da carne aqui no estado de Mato Grosso. A COP ela acontece de 8 a 18 de novembro, tá? Então, essa seria a nossa segunda atividade internacional, digamos assim, para esse segundo semestre de 2022. É isso. Então, João, essa é a promoção e divulgação do que o produtor rural e do que a indústria, né, trabalham em Mato Grosso, né, com os compradores, com os mercados externos, que o Instituto Mato Grossense da Carne faz aqui no estado. Dejane e Bruno, imagina eu que vim lá da fronteira, essa conversa de carne aqui, só fiquei pensando no churrasco. Né? Fiquei aqui olhando e pensando no churrasco. Ele falando da União Europeia, eu lembrei, né, porque envolve a China e a União Europeia, o mais famoso filósofo chinês, né, o Confúcio, né, quem do mal usa, do mal se cuida, né, a preocupação da Europa, da União Europeia, né, com coisas que eles nunca conseguiram fazer na vida, eles né. Eles nunca fizeram por lá e eles querem cuidar do nosso.